Abrindo a programação técnica desta manhã, convido ao palco para moderar os trabalhos a doutora Goldete Priscunic. Nossa convidada é médica e executiva em gestão em saúde suplementar. Consultora sênior para assuntos de gestão, regulação e auditoria em saúde. Docente convidada dos cursos do Programa de Educação Continuada da FGV São Paulo. Docente convidada do curso de Auditoria em Serviços de Saúde do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo-AMB. Certificação em área de atuação em administração em saúde e em auditoria médica pela AMB. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Auditoria Médica, SBAM. Editora científica do Jornal Brasileiro de Auditoria em Saúde e acadêmica titular da Academia Nacional de Seguros e Previdência. Para dar início à apresentação técnica, convido o primeiro palestrante desta manhã, Dr. Wagner Galvão, que brindará a plateia com a palestra intitulada Jornada do Paciente com Psoríase Pustulosa Generalizada. Nosso convidado é médico dermatologista, graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e com residência em dermatologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Chefe de equipe do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Membro da retaguarda do Hospital Sírio-Libanês, especialista e referência em hidradernite supurativa, psoríase e dermatite atópica. Para a saudação ao nosso palestrante convidado e às senhoras e aos senhores que nos honram com suas presenças e aos congressistas que nos acompanham virtualmente, convido a usar da palavra a senhora presidente dos trabalhos, doutora Goldete Priscunic. Bom dia a todos, aos presentes, aos remotos e aos que vão assistir depois, né? Porque normalmente pode se assistir depois. Aí eu aprendi que a gente não fala nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem boa madrugada, porque vai que alguém assista, né, às 3 da manhã num dia de insônia. É com muita alegria que, mais uma vez, eu estou aqui em Fortaleza, no Congresso, e, assim, eu não vou falar o tempo que eu acompanho, para não denunciar a nossa idade, né, Helena e Débora, porque fica chato. De qualquer forma, vamos tocar o dia hoje, o dia está super bacana, tem muita coisa boa para a gente aprender e muita coisa boa para a gente pensar. Nessa primeira apresentação, eu tenho o privilégio de estar do lado de uma pessoa que eu gosto muito, que é o Dr. Wagner, que é dermatologista. Todo mundo fala, dermato, né, estética. Não. Ele gosta de doente. Não que estética não seja uma outra coisa, entendeu? Que seria a cosmiatria dentro da dermatologia. O Dr. Wagner ele gosta das patologias dermatológicas. E a gente precisa desses profissionais. Porque no senso comum, ou talvez nos tiktokers da vida, nos instagrammers da vida, dermatologia é simplesmente estética. Só que a dermato vai além da pele. A dermato tem doenças sistêmicas que acometem o organismo como um todo e que precisam de profissionais extremamente treinados e habilitados para conseguirem tratar os nossos pacientes. Tanto o paciente SUS, porque ele faz SUS, como os nossos pacientes da saúde suplementar. Dr. Wagner, brinde-nos com a sua sabedoria, por favor. Em primeiro lugar, obrigado pelas carinhosas palavras. Começar o dia, né, com essa honra de estar do lado da Goldete, que todo mundo conhece, referência nacional, e ainda com essa generosidade, não é para... É um privilégio muito grande. Eu vou do púlpito, como eu sou italiano, eu gosto de pegar, de mexer, e daí eu não fico na frente lá. E, até puxando um pouquinho do que a Goldete falou,
Eu não estou no congresso de estética lá, eles não passam nem para dar uma amostra grátis para mim, que eu não sei fazer, não faço botox, não faço preenchedor. Mas é o terceiro ano que eu venho aqui no congresso da ABEA. Muito obrigado a presença. E o que o dermatologista está falando aqui com vocês? Pois talvez a gente está voltando à dermatologia, pelo menos a parte que eu faço parte, à medicina. E o começo dessa história foi pela psoríase. E eu trago aqui um pedacinho especial da psoríase, que foi um pedacinho desafiador, que foi mudando. E essa história, para mim, é muito importante. O maior conflito de interesse hoje, né, desculpa, Goldete, mas é aquela coisa, é o café da manhã. Para mim, é o melhor café da manhã, para quem está presencialmente, o melhor café da manhã aqui do Brasil. O café da manhã aqui no Gran Marquis é sensacional. Então, esses são meus conflitos de interesse. Essa é uma palestra pela Beringer. Vale a pena vir para o congresso só pelo café da manhã. A Helena me mata, mas é verdade. O café bom. Exatamente. Cuscuz, tapioca, feito maravilhosamente. Aquela vista, né? Eu estou acostumado com a vista da janela do vizinho lá em São Paulo, aqui eu tenho uma vista um pouquinho melhor. E, desde a chegada dos imunobiológicos, houve uma mudança na história da psoríase. O ambulatório de psoríase na faculdade era um ambulatório muito chato. Que era chato porque, assim, o paciente ruim, a gente tinha 3 opções de como tratar, que eram o metotrexato, a citretin e a ciclosporina, que de vez em quando dava uma insuficiênciazinha renal aí, que tudo bem, a gente lida com isso, e você repetia a receita e o cara ficava ruim. E a gente, como residente, chegava lá e viu uma coisa assim aberrante, porque é um cara muito ruim e ficava muito ruim. E ele continuava muito ruim, e era o que tinha. E a fototerapia, às vezes, ajudava, mas muitas vezes a gente ficava rodando de uma terapia para outra, e, de repente, chegaram umas vacinas lá. As vacinas lá da oncologia, da reumato, sei lá. E daí o cara que estava muito ruim, quando ele ficava péssimo, ele atravessava o corredor, ia ser atendido numa outra sala, e, de repente, ele ficava bom. Então, a gente ficava lá na boca pequena, você sabe que residente é terrível, né? A gente ficava assim, tentando empurrar o cara ruim para ficar péssimo, que daí ele ia para um outro corredor e recebia esses tratamentos e ficava ótimo. E hoje isso mudou. E a gente foi entendendo a psoríase de uma forma melhor. E a psoríase, lá atrás, nas descrições clínicas, ela já fala de várias formas de psoríase, a forma mais comum. Todas as pesquisas dos remédios que a gente usa aqui, os MABs da vida, elas são psoríase em placa. Mas a gente estende esse uso para essas outras formas, e que, muitas vezes, elas coexistem. Então, forma invertida, forma gutata, forma eritrodérmica, extremamente grave, e tinha, dentro disso, uma forma pustulosa, que, mesmo quando localizada ou quando generalizada, ela não responde tão bem. Mesmo a localizada, ela não responde tão bem. E a gente olhava que, muitas vezes, coexistem nos pacientes, mas, de repente, tem uma formazinha, que essa forma é uma forma aguda. Então, a psoríase, que é uma doença crônica e estável, eu tenho uma forma que é quase como uma explosão, uma bomba. Enfim. Então, está lá, apresentando um pouquinho da minha psoríase, a psoríase de couro cabeludo, psoríase da forma gutata, com lesões. Quando a gente fala, para a maioria de vocês que não trabalham diretamente com isso, fica aquela imagem, eu conheço um vizinho meu que tem umas plaquinhas no cotovelo. E eu não estou falando de usar tratamentos avançados ou terapias de alta performance para esses casos. A gente está falando no uso quando precisa. Esse caso, apesar de ser uma forma gutata, dá para entender que esse é um rapaz de 42 anos, que como que você acha que é a vida dele dentro de 4 paredes? Eu vou te dizer, a psoríase ela tem um fardo social. A pessoa vai se escondendo. Então, quando ela começa a ter as lesões no cotovelo, ela começa a usar blusa. Quando ela tem a lesão no couro cabeludo, ela não usa mais roupas escuras, usa só roupas claras. E o fardo social aqui é muito grande. Psoríase em face, pouco comum, mas isso aqui dá para entender que socialmente essa é uma pessoa desabilitada. A psoríase palmoplantar, de umas formas atróficas, de umas formas já hiperqueratóticas. Aqui eu começo a falar de uma outra coisa. Ela é desabilitante. Ela é desabilitante porque isso aqui racha e sangra. Essa pessoa, muitas vezes, ela não consegue andar. Quando ela tem nas mãos,
Tem alguns casos dramáticos que a gente vê, a gente lembra dessas histórias, que assim, a pessoa não consegue se alimentar, ela precisa de ajuda para fazer atividades básicas. Mas olha que contrassenso. A minha doença, psoríase, ela é uma doença que, quando a gente atinge as metas de tratamento, essa pessoa reverte totalmente as lesões e você vê ela na praia andando sem nada. Então, para vocês que não trabalham muito com isso, vocês não veem porque essa pessoa está escondida em casa. Só que quando eu trato e trato direitinho, essa pessoa volta a ser normal. E eu tenho a percepção que isso é quase que o fardo da psoríase. Porque essa ideia que, quando você trata, você reverte tudo, dá uma falsa sensação. E nessas discussões com vocês, que são parte importante e fundamental, porque vocês pagam a conta, que fica um negócio assim, não, trata com outra coisa, vai empurrando o tratamento. Não dá isso agora, não. E, às vezes, eu vou perdendo a noção da jornada desse paciente. Então, uma psoríase palmoplantar mais extensa, aí começa a ficar mais evidente ainda que esta pessoa, ela não consegue fazer nada. A vida dela está parada nisso. E a diferença lá da reumatologia, que é ao passo que, quando você tem a evolução da erosão, a evolução das lesões, você tem um aspecto irreversível, aquilo que você perdeu da funcionalidade de articulação não volta mais. Aqui não. Essa pessoa, quando bem tratada, ela volta às atividades plenas. Então, o que seria a glória acaba sendo um fardo, porque na discussão com vocês, muitas vezes, acaba dando uma falsa sensação que pode empurrar e ir empurrando essa jornada desse paciente. Psoríase palmoplantar aí de uma forma pustulosa, aqui uma forma palmar, aqui já com a artrite e com a distrofia articular, a destruição articular, que acontece nesses casos, em 40% dos casos. E lá atrás, quando a gente fazia essa discussão na ANS, ficava uma coisa seguinte, não, mas eu já tenho acesso para quem tem artrite. Pois é, mas dos casos graves de psoríase, mais ou menos 50% não tem artrite. Então, eu preciso para a psoríase. E chega às raias da loucura, alguns sistemas que a gente conhece privados, por exemplo, de São Paulo, que eles mandam para o reumatologista tratar. Ao passo que o reumatologista é muito importante como colega acessório para isso, esses casos, eles são casos dermatológicos, é fundamental. Essa aqui é uma forma localizada basicamente nas unhas. Agora, escuta, isso aqui é completamente desabilitante, a pessoa não consegue fazer nada das atividades diárias. Dor, pus, formas invertidas, muitas vezes aqui o problema é diagnóstico, né? Esses casos, 11 em cada 10 médicos vão tratar isso por muitos anos como micose. Daí, quando bota um pouquinho de corticóide, às vezes melhora, às vezes piora, vai começando a ter estrias, erosões, tratamento tópico de formas invertidas é péssimo. Esse caso, que a foto engana, você olha assim, a princípio, parece que ele não tem nada. Aí, quando eu vou lá e coloco o meu dedo nele, ó, meu dedo aqui, você vê que ele está inteiro inflamado. E, quando você trata, isso aí descama tudo e ele volta a ficar normal. Ele está eritrodérmico, ele está inteirinho tomado dos pés à cabeça. Então, aqui, esse mesmo paciente, no momento seguinte, com a pele normal. Formas eritrodérmicas atróficas, formas mais graves, formas eritrodérmicas infiltradas, mais graves. Esse paciente teve um problema, que ele teve uma complicação advinda da psoríase e faleceu internado nessa complicação. Aí eu começo a lembrar, quando a gente começou a discutir essas formas de psoríase pustulosa generalizada, o pessoal pediu assim, Wagner, você que faz bastante psoríase, você tem caso de psoríase pustulosa generalizada? E eu tinha um ambulatório de 1.500 pacientes com psoríase. E o de psoríase pustulosa, eu sei de cabeça. Porque são aqueles casos que eles são terríveis para a gente. São casos que, muitas vezes, eles deixaram a gente noite sem dormir. Porque quando a gente atende isso no SUS, eu tinha lá umas caixinhas, eu não posso falar, ninguém está ouvindo isso, mas eu tinha umas caixinhas escondidas de ciclosporina para dar para esses casos. Porque a gente, às vezes, não conseguia internar. E quando atendo no privado, virtualmente todos os casos de psoríase pustulosa generalizada acabaram levando a internação com complicação. E, muitas vezes, eu entrei no caso, no contexto já da complicação. Então, aqui esse caso é um caso do serviço público,
que chegou, e eu brincava, elas adoravam chegar no ambulatório na sexta-feira, eu ficava desesperado, porque não dava para ver sábado e domingo. E daí eu pedia para um colega ver na segunda, eu via na terça, o outro via na quarta. Casos instáveis, muitas vezes com complicações graves. Aqui você já vê a formação das pústulas fora das lesões. É um quadro que, muitas vezes, ele vai acompanhado dos sinais sistêmicos. Esse paciente não é um paciente só com uma doença de pele, é um paciente que ele chega com febre, queda do estado geral. Quando você pede os exames estão alterados. Provas inflamatórias aumentadas, enzimas hepáticas aumentadas, às vezes comprometimento pulmonar, comprometimento possível cardiológico. É um paciente que, muitas vezes, ele entra em quadros sistêmicos de CIR/sepse, choque séptico, como essa outra paciente, também uma psoríase pustulosa. Isso aqui é agudo. Quanto tempo leva para chegar isso aqui? Isso aqui leva em dias. 2, 3, 5 dias, a paciente explode e, do nada, fica assim. Esse é mais um outro também internado, várias internações. É um paciente, esse aqui também, né? Puxa, eu vou falando, eu vou lembrando. Esse também tive uma dificuldade enorme de acesso, e um paciente super diferenciado, funcionário público alto do sistema jurídico, mas, como é uma autogestão, eles não queriam liberar medicação no contexto de internação. E a gente ficou que nem lambari na sanga, né, que eles falam. A gente fica desesperado. Recentemente, eu tive um caso desse internado, hospital privado de alto nível em São Paulo, e a gente não conseguiu a liberação. E ele estava internado por uma insuficiência renal causada pela psoríase. E isso inabilita todos os tratamentos sistêmicos clássicos. E, mesmo assim, a gente teve que fazer um bem bolado, tirar ele do hospital para ele fazer na clínica de infusão verticalizada daquele convênio. Olha, é uma loucura. Para quem trabalha com auditoria, é mais ou menos assim: tira ele da UTI para ele fazer a dose de antibiótico na clínica de infusão e volta. É mais ou menos isso que teve que acontecer. Esse é um dos outros casos. Vocês veem? Bonitinho aqui os bicos de oxigênio, ou seja, todos eles em contexto de internação. Esse, eu fui o 4º dermatologista a entrar no caso, porque os dermatologistas do lugar, né, um hospital que eu não trabalho muito, começam a bater cabeça, paciente com febre, daí um vai lá e dá uma coisa, não melhora, outro dá outra coisa, de repente um, brilhantemente, vai lá e dá corticoide sistêmico. Muitas vezes, inadvertidamente, o corticoide sistêmico é um dos gatilhos para desencadear essa doença. E, de repente, alguém da diretoria chega em alguém, liga e fala assim: pelo amor de Deus, arranje alguém que trata esse negócio, que eu não sei o que eu faço com esse trem, eu já estou desesperado, fui para a UTI, volto para a UTI. Aí a gente chega lá e fala: é uma psoríase pustulosa generalizada. Aqui um outro caso grave desse. E foi fácil juntar, né? No meio da minha bagunça de sei lá quantas mil fotos, tudo desorganizado, eu ia lembrando. Porque todos esses eu tive essa historinha muito parecida. Então, um dos problemas da psoríase pustulosa generalizada, que, como ele é uma doença aguda, ela vai bater muitas vezes no pronto atendimento. E, se a minha realidade é eu estar disponível para os sistemas hospitalares lá em São Paulo, né, como agora também estou lá no São Luís de Itaim, mas fico lá no Sírio, fico lá no Oswaldo Cruz, isso não é a realidade na maioria dos estados. Então, de vez em quando, o pessoal me liga para eu prestar consultoria de algum lugar. Outro dia me ligaram do UTI de Minas, para eu ajudar a tocar um caso lá em Minas, tal, porque o dermatologista muitas vezes não está disponível. E, às vezes, ele não tem nem a intimidade para tratar esses casos graves. Então, ele bate muitas vezes no generalista clínico, ou é um paciente com provas inflamatórias aumentadas, com queda de pressão, queda do estado geral e febre, chama um infectologista, e daí começa a virar uma bagunça danada. Então, melhorar esta abertura faz todo sentido, porque esses pacientes eles ficam internados, e muitas vezes eles ficam internados por um tempo grande. Então, aqui a gente propôs alguns fluxos que a gente vai disponibilizar para vocês, para quem faz autogestão, para quem entende que é importante você antecipar e ter um processo para antecipar um problema que é raro, mas acontece de vez em quando, como diz o meme, de como que você pode fazer quando você não tem um dermatologista. Então, assim, você não precisa ter um dermatologista em loco, mas você ter uma bola de segurança, um especialista de referência, talvez faça sentido para você entender e antecipar as complicações, porque esse paciente é um paciente que tem um custo muito grande. E, quando você tiver um dermatologista em loco, aí é mais fácil, você tria isso e muitas vezes você consegue antecipar e diminuir,
a jornada dentro do contexto da crise, porque essa jornada na crise é uma jornada muito longa, e para vocês, que eu acho que é o ponto que dói na cabeça de vocês, é uma jornada muito custosa, porque esse é um paciente instável, que de vez em quando complica e tem uma mortalidade relativamente alta. Quando começaram a surgir esses imunobiológicos, a gente entendeu que eles não funcionavam para a psoríase pustulosa generalizada. E o que apareceu daí é que a gente tinha uma outra via inflamatória como sendo o principal problema. O remédio Spesolimab, que é o remédio da Boehringer, ele trata justamente esta outra via inflamatória, que é diferente de todas as outras medicações que a gente usa para psoríase em placas, para psoríase crônica. Então, isso aqui é uma coisa aguda, que é uma doença neutrofílica rara e grave. E ela pode estar associada, mas ela, em 30% dos casos, ela não tem relação com a psoríase em placa. Então, qual que é? 70% dos casos é um cara que tem psoríase em placa e, de repente, ele explode com psoríase pustulosa generalizada. Mas, como a gente entendeu que a fisiopatologia é diferente, hoje a gente já olha ela de uma forma completamente diferente e entendeu que essa via da interleucina 36 é a principal via. Quando eu falo de impacto da qualidade de vida, esquece score. Vocês entenderam que a vida desse cara é uma vida de internação hospitalar, coisa aguda e vida em risco. A mortalidade, em algumas cortes, como a corte da França, chega a 7% dos casos com psoríase pustulosa generalizada. Traduzindo, é uma doença que complica. Todos os outros medicamentos eles foram desenvolvidos para psoríase em placas. Este é o único medicamento para psoríase pustulosa generalizada e que é aprovado em vários países do mundo. Aí, eu vou congelar um pouquinho, e eu não trouxe o meu melhor caso disso, que é um caso antes desta medicação. Então, é um caso que, lá de trás, mostra a jornada desse paciente. E aqui, no contexto, eles permitiram que a gente trouxesse um paciente. Carlão, por favor. Uma salva de palmas para o meu amigo Carlos, por favor. Carlos Alberto de Paula. Senta lá com a Goldete, por favor, com a minha amiga. Ele tem o microfone aí? Não. Tem microfone lá, tem aqui. Então, entre eu e a Goldete, fazer algumas perguntas para o Carlos, para contar. Carlos, conta aí para a gente como é que a gente se conheceu, como é que foi a história. Você tinha uma psoríase em placa, estava em tratamento, estava tomando imunobiológico, inclusive, e aí, o que aconteceu? Bom, primeiro, bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Eu tenho psoríase há 28 anos. Mas, em um determinado momento, por algum motivo de rebote, a gente não sabe muito o que ocasionou, eu tive, então, uma H1N1, né? E aí não sabe se foi por H1N1, eu sei que teve um efeito rebote e uma psoríase que eu nunca tive. Então, parecia uma espinha dolorida. Imagina milhares dela. Doía muito e febre, e eu não entendia por quê. E aí, então, eu fui para um pronto atendimento, no qual um clínico geral olhou e falou, cara, não vou me arriscar a falar nada, eu vou chamar um especialista. E aí eu tive o prazer de conhecer a pessoa que eu posso dizer que salvou a minha vida. Porque a doença de pele mata. Que loucura isso, né? Mas mata. E eu agradeço não só a minha vida a ele, como muitos de vocês que fazem parte desse processo. Né? Muitos de vocês não sabem a importância que cada um de vocês tem no processo, a cada segundo do nosso dia. Porque eu gabaritei todas essas daí, tá? Todas essas vocês viram, eu gabaritei. Mas tem uma delas, então, que eu não conhecia e que tem risco de morte, sim. E aí foi uma jornada muito difícil, uma jornada de sofrimento, de dor, de muitas vezes não entender, né, Wagner? O porquê de acontecer algumas situações de medicamento e testa um e não dá certo, e testa outro e a coisa não acontece. E aí Puxar até para os auditores. A gente pediu internação, a gente estava é uma autogestão. Aí ele tinha direito ao pronto-socorro,
sem nomes, vai, pronto. Não liberaram internação naquele hospital. Eu falei, cara, eu preciso te internar de algum jeito. A gente teve que ir para um segundo hospital. Aí internou no segundo hospital. Aí entra com tratamento. Até aí é difícil na prática. E esse conhecimento mudou muito. Entender o que é infecção, o que é complicação infecciosa, o que é psoríase pustulosa generalizada. Hoje a gente usa procalcitonina, mas vocês muitas vezes não gostam de liberar. Aí internou, estava lá tratando, tal, de repente ele começa a fazer quadros de bacteremia. Aí liga o hospitalista, te transfere para a UTI. Primeira vez na UTI, lembra? Então tá bom. Aí entra com o segundo tratamento. Aí de repente dá uma frita. Aí passa intracate, chama cirurgião vascular, já está o infectologista na jogada, antibiótico de amplo espectro, já amplia antibiótico. Aí de repente melhorou. Volta para a enfermaria. Você lembra quanto tempo você ficou na UTI a primeira vez? Foram 10 dias. 10 dias de UTI. Vai fazendo a conta. Vai, ó, bota o taxímetro aí rodando para vocês. Protocolo de sepsis, dependendo do hospital, todo mundo sabe do que eu estou falando. Entra naquele protocolo de sepsis que haja auditoria. Aí foi para a enfermaria, tomando ciclosporina. Melhorou um pouquinho. Insuficiência renal. Entra o nefro na jogada. Tira a ciclosporina. O que aconteceu, Carlão? Mais 5 dias na UTI. E a gente, assim, nós, como paciente, como leigo, eu procuro querer entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Porque é muito importante saber o que passar do ponto de vista de sentimento para o médico, para ele entender também, além do diagnóstico, dos exames e tudo mais. Mas ali eu tinha uma coisa que era certo, era a inteligência emocional de pensar que, assim, eu estou passando por um processo, mas eu vou sair disso. Eu vou sair dessa forma. Mas o achar, né, a procura toda, e aí você aguarda a liberação, aí não libera. E aquilo é muito abrupto. Em 3 dias, eu estou aqui com vocês como se eu estivesse no congresso inteiro. E vocês, no 3º dia, me vê daquele jeito que vocês viram ali. É muito rápido, né? Então, foi uma experiência e tanta, né, Magana? Aí depois, segundo tempo na UTI, pede medicação, aí imunobiológico, aí a auditoria não libera medicação de imunobiológico. Mas aí eu preciso falar para vocês, porque isso não entra na minha cabeça até hoje, né? Eu tinha um medicamento que ele perdeu ineficácia, e junto com isso veio H1N1, então a gente não sabe o que disparou. Mas aí a gente chega, depois de 47 dias internado, sofrendo, com a sensação de a pele racha, a pele arde, a pele queima, com tudo aquilo que, né, vinha passando. De repente, a gente chegou, naquela época, no medicamento, para o que tinha na época. E aí, então, quando a gente passa para o tratamento, na hora que eu recebo o alta, você imagina passar por 47 dias, em 2 momentos na UTI, e você conseguir ter alta. Que sensação vocês imaginam, né? De vitória, de, nossa, agora... Mas não, tinha mais uma jornada para ser passada. Por quê? Porque aquele medicamento que eles me cobriam 100%, o novo, eles passaram a cobrir 80%. E aí eles me exigiam 20% de coparticipação. E eu não tinha condições. E aí você fala, mas o que eu não entendia é que, assim, do medicamento novo para o medicamento anterior, gerava uma economia de 150 mil por ano. E eu falei, mas como assim? Aquele mais caro você cobra 100% e esse mais barato você não cobra? Aí eu falei, Wagner, volta para aquele outro. E ele falou, cara, perdeu a eficácia, não vai fazer sentido, não tem condições. Mas eu falei, cara, os caras não entendem. E aí, assim, com toda a experiência do Wagner, mas às vezes eu entendo que do lado de vocês estão presos em processo, né? Que às vezes não tem o que fazer. Mas, seja do ponto de vista econômico, cara, quantos dias custa 47 dias na UTI, num hospital de médio e alto padrão? Será que vale cada segundo? E aí, se não bastasse, então,
Eu fiquei sem acesso ao medicamento, a psoríase pustulosa voltou. E aí, o que aconteceu? Interna de novo. Interna de novo. E por mais 20 dias internado, para que ali, então, eu pudesse receber o medicamento, mas não podia ser aquele, porque senão ia sair e ia acontecer a mesma coisa. E aí, ok, a gente passou por uma outra droga, aí eu vou, né, todos somos iguais perante a lei, aí eu fui para o SUS, consegui o medicamento e aí caminhei. Mas, passado isso, se não bastasse, o SUS, não sei porquê, mas eu perdi o acesso, não sei se não compraram, enfim, contaram uma série de situações lá. Só sei que eu perdi o acesso. Então, pela terceira vez, o que aconteceu? Voltou. Mais uma internação. Mais uma internação. Você é de São Paulo, Carlos? Sou de São Paulo. Então, o teu SUS é cidade de São Paulo? Houve Sim. um problema Você sabe que o teu SUS pode não ser igual ao SUS de todo mundo, né? E, Eu- apesar de ser teria que ser uma política única, nós temos muitas diferenças estaduais, inclusive municipais. Por isso que eu estou te perguntando. Você é do município de São Paulo? Eu sou do município de São Paulo. Tá bom. Continuemos. Não, então, Que aí eu fecho meus argumentos. Não, e assim, gente, eu estou falando pela minha causa, tá? Porque, assim, se você pegar 3 pessoas com psoríase pulsosa generalizada, as 3 têm diagnósticos diferentes, tá? Então, eu estou falando do Carlos. Mas, assim, por isso que eu fico imaginando, é difícil entender um processo padrão para doenças iguais e causas diferentes. Então, assim, se não houver uma sensibilidade no sentido de sair do automático e, pelo menos, fazer uma anamnese um pouco mais aprofundada para entender, pô, a última vez que eu fiquei uns 20 dias internado, talvez eu ficasse só 7. Porque só para liberar o medicamento demoraram 7. Então, assim, quanto custou esses 7 dias no hospital de novo? Finalizando a minha parte para deixar com perguntas para vocês, né? Essa é a situação quando a gente não tinha medicação. A psoríase pustulosa generalizada, ela é um caso raro. É raro. Tanto que a gente que mexe muito com psoríase, desde que teve o Spevigo para cá, eu não tive. Normalmente eu tenho 2 casos por ano, ano passado eu não tive. Mas daqui a pouquinho eu sei que vai acontecer. E eu sei que vai ter dor de cabeça, porque agora a gente tem um tratamento. Eu acabei não falando os dados, a gente, pelas políticas, tirou os dados de estudo, mas o desfecho avaliado no estudo do Spevigo são em 48 horas. Resolução da crise em 48 horas. Então, assim, a gente sai de um ambiente de uma incerteza gigante, com uma jornada de paciente muito complicada, para uma coisa muito mais palpável, com uma chance de sucesso muito maior. Deixo aqui esses 2 QR Codes. A Berger pediu, que é a avaliação da aula. O outro, esse caso desse meu amigo Carlos, ele acabou virando um documentário, e a gente até ganhou prêmio por causa desse documentário. Então, assim, eu optei por não colocar fotos clínicas, não esmiuçar muito, mas quem quiser conhecer, tem no QR Code, dá para ver o documentário. É curtinho, acho que são 8 minutinhos, 6 minutinhos, mas ficou muito bonitinho, até ganhou prêmio na Itália. Exatamente. Me coloco à disposição se tiver alguma pergunta. Eu gostaria que vocês olhassem com carinho para quando bater esses casos, que vai bater um pontual aqui, outro na sala, por favor, olhem com muito carinho, pegue uma pessoa amiga que consiga pontuar, porque nesses casos graves, talvez isso faça sentido econômico de usar uma tecnologia nova. Só para finalizar, quero agradecer muito vocês e que vocês entendam, vocês, enquanto pessoas, a importância que vocês têm na vida da gente. Então, assim, por vocês, muitos pensam de alguma forma, mas eu sempre rezei, orei por cada um de vocês, porque, dentro do processo, vocês faziam a diferença na minha vida. O médico já estava ali do meu lado. Eu já estava internado. Mas a morosidade do processo, muitas vezes, ou o descaso, ou a falta de conhecimento, podia complicar ainda mais. Mas, mesmo assim, eu não deixava de rezar por pessoas como vocês, e agradeço muito a vocês, e entendam a importância que vocês têm nos nossos casos. Muito obrigado. Boa, Wagner. Tem uma historinha backstage disso aí, porque, assim, vocês imaginam como foram as idas e vindas, né? Uma autogestão. Eu falava com o auditor, mandava e-mail, mandei coisa, mandei falir, ligava, brigava, não sei o quê.
Aí, uma vez, estou eu lá dando uma aula lá no grupo da reumatologia do Sírio. Aí, de repente, estou dando uma aula, e, em geral... Aí teve um cara que começou a perguntar. E pergunta aqui, como é que é o negócio do estudo, quais são os endpoints primários, endpoints... Tranquilo, beleza, tal. Perguntou. Aí, chegou no final da aula, ele veio se apresentar. Então, eu era auditor daquele caso. Aí, falei assim, então eu vou te convidar e eu vou botar uma aula com este caso, para você entender o que eu estou falando. Depois virou amigo. Que era o meu caso, né? Exatamente. E hoje, assim, talvez essa conversa fique mais fácil. Então, hoje, talvez tenha a chance de fazer contato com mais gente e me botar à disposição para que a gente possa contar essa história e não ter tanto essa jornada, que foi ruim para o paciente e foi ruim para a operadora, no final das contas. Excelente. Assim, nosso tempo é um pouco escasso, mas eu preciso pontuar só algumas coisinhas. Primeiro, dermatologia não é só pele, é doença sistêmica. Eu acho que tem que ficar esse recado na cabeça de nós, auditores, né? Os auditores têm que saber que dermatologia é doença sistêmica, a cosmiatria é outra coisa. Primeiro assunto. Segundo assunto, quando você não faz o diagnóstico correto, no momento certo, né, no momento oportuno, e não dá a droga no momento oportuno, você gasta dinheiro, você não recupera, porque os dias de UTI, dependendo da rede que você ficou, né, os auditores me entendem quando eu falo isso, vocês já imaginam quanto que não saiu em termos de custo. Segunda coisa que eu preciso falar, e aí eu falo muito para você, aí é um problema que nós temos regulatório, coparticipação. A gente teve, há um tempo atrás, a RN 433, que regulamentava e disciplinava a cobrança de coparticipação. E, por exemplo, não haveria coparticipação em imunobiológico. Você não pode coparticipar coisas que o usuário, né, o beneficiário, não tem domínio. Por exemplo, quimioterapia, imunobiológico e algumas outras coisas que estava na resolução 434, que foi revogada que estava na 433, que foi revogada pela 434. Então, hoje, eu não tenho uma regra disciplinar que vire para uma operadora, eu queria que você entendesse isso, não sei nem quem é essa operadora, não estou defendendo, mas no seguinte sentido, a regra hoje da coparticipação é o Consul 8, né, que está na Consul 8, e você não pode, a não ser que você queira, dentro de um regramento próprio, mudar isso. Principalmente se você estiver falando de operadoras legalistas. E aí que vem o problema. Porque hoje nós temos medicações, eu não gosto da palavra droga, nós temos medicações para doenças crônicas que resolvem a vida do paciente, mas que são caras. E, muitas vezes, elas não são utilizadas por conta de coparticipação. O próprio usuário não aguenta a coparticipação. Então, a gente tem que repensar, talvez pensar em algumas outras coisas, entendendo a jornada que o Carlos teve, que é uma jornada complicada, não é uma jornada fácil, principalmente porque envolveu internação em UTI. Tá? E aí, quem fala agora é a Goldete, quem me conhece sabe qual é a minha opinião. Eu acho muito mais lógico, quando eu posso cobrir uma doença crônica, que eu resolvo a vida do paciente, inclusive em aspectos psicobiosociais, gostou do psicobiosociais? Psicobiosociais, do que, de repente, você libera uma medicação de altíssimo custo, com uma sobrevida livre de doença de poucos meses, se vocês entenderam o que eu falei. Tá? Eu falo isso para quem vende a medicação também. Então, eu me sinto muito confortável. Tá? Temos perguntas. Débora Nada, perguntas na plateia? Plateia, bom dia. Ninguém? Está todo mundo pós-café da manhã, né? Todo mundo está. O café da manhã estava muito bom. Então, pontuando o que eu pontuei, Carlos, últimas considerações? Entender que, complementando, né, dizer assim, às vezes a gente tem um protocolo a ser seguido, né? E muitas vezes certos medicamentos não vão fazer nada a não ser gerar custo, sendo que eu tenho medicamentos mais assertivos, que eu posso dar uma sobrevida melhor para o paciente e ficar assim,
né, ter a oportunidade de ficar bem, de ser uma pessoa normal, de poder ir num restaurante por quilo e pegar sem medo de cair uma casquinha, fazer um churrasco, enfim, poder ir numa praia sem se fechar para o mundo. Então, é entender que, assim, muitas vezes eu tenho medicamentos de alto custo, mas certos medicamentos para certos pacientes não funcionam. Então, eu tenho que tratar os iguais de forma desigual. Muito obrigado. A mensagem é assim, se a gente começou a vir aqui, e o ano passado eu vim falar de psoríase, hoje eu falo assim, a psoríase pustulosa generalizada nasceu da psoríase e hoje é uma entidade separada. Ela é uma doença rara, que precisa de um olhar diferente do da psoríase. Se você botar no auditor para ele olhar que nem a psoríase, pode dar ruim, como deu aqui, e espero que a gente não tenha mais isso. Obrigado. Eu acho que o conhecimento é tudo, né, Wagner? Eu acho que a tua apresentação, eu já vejo psoríase faz tempo, né? Daqui a pouco estou quase uma dermatologista, né? Mas teve uma coisa que se apresentou que eu gostei dessa jornada da UTI sem dermatologista, jornada com dermatologista, jornada sem dermatologista. Adorei essa apresentação, acho que vale a pena depois todo mundo ter ela consigo mesma. Eu agradeço a presença de vocês. Adoro, o Wagner sabe que eu tenho ele em altíssima estima. Carlos, obrigada pelas suas considerações e eu espero que vocês tenham aproveitado a palestra. Obrigada. Obrigado. Obrigado.